Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como preparar o seu condomínio para receber um síndico profissional. Sou Roberto Gomes, sejam bem-vindos às dicas da Sofistic. Até pouco tempo, o comum nos condomínios era a eleição de um síndico orgânico. Com a complexidade dos condomínios, aliado ao fato de ter aumentado o nível de exigência dos condôminos, cada vez mais tem se procurado pela contratação de um síndico profissional. A demanda dos síndicos profissionais tem aumentado de forma significativa. Por outro lado, a gente percebe e tem acompanhado aí algumas estatísticas que mostram um resultado não muito positivo com relação a isso. Segundo uma pesquisa realizada pela ABIC em julho de 2019, o turnover dos síndicos profissionais passou de 47% em 2018 para 65% em 2019. Isso aponta um aumento de 13,7 percentuais de um ano para o outro. Isso é muito significativo. Significa um aumento de 13% do turnover dos síndicos contratados, rescisão de contrato, né? Por outro lado, nós tivemos também uma entrevista dada pelo presidente da ABIC em Florianópolis, em 2019, e aí o dado ficou muito pior. Ele diz que 52% dos condomínios em São Paulo que adotaram a gestão de um síndico profissional retornaram ao status de síndico orgânico pela insatisfação com os trabalhos apresentados. Então a gente tem, de um lado, o crescimento brutal pela busca de síndicos profissionais. E do outro lado, a gente tem esse dado com turnover elevadíssimo, agravado pelas consequências de que, no caso de São Paulo particularmente, 53% dos condomínios que rescindiram o contrato com o síndico profissional optaram por manter o síndico orgânico e não mais fazer a contratação de um síndico profissional. Diante desse critério, a gente pode concluir duas coisas. A primeira delas é a qualidade do trabalho desses síndicos profissionais, né? A gente sabe que no mercado hoje tem uma quantidade enorme de profissionais atuando nessa atividade e com as mais variadas qualidades de currículo e de experiência. Isso é um fato ruim para nós que atuamos nesse mercado. E o segundo fato é da gente começar a pensar que os condomínios, na sua grande maioria, não estão preparados para receber um síndico profissional. Então, como preparar seu condomínio para receber um síndico profissional? Antes de tomarmos essa decisão de contratar um síndico profissional, a gente tem que verificar 3 pontos básicos, fundamentais. O primeiro é se está previsto na convenção, se a convenção permite a contratação de um síndico profissional. Segundo, é ter um claro entendimento entre a diferença entre um síndico profissional e um síndico orgânico. E a terceira é verificar os processos regulatórios do condomínio, se eles estão minimamente estabelecidos para que você possa ter uma gestão tranquila, com mínimo de governança, até porque você está trazendo um terceiro para fazer a gestão do seu condomínio. Então vamos ver cada uma delas. No que diz respeito à convenção, os prédios mais antigos talvez não estabeleçam essa possibilidade. Embora no Código Civil, o artigo 1347, ele prevê que o síndico pode ser orgânico ou terceirizado, né? Um síndico contratado. Isso acaba ajudando em qualquer adaptação que seja necessário fazer para o condomínio poder ter um síndico profissional. Do ponto de vista da diferença entre um síndico profissional e um síndico orgânico,
quando a gente fala em termos legais, né, de Código Civil, em termos de lei, não há diferença nenhuma. O Código Civil não distingue um do outro. Síndico é síndico e ponto final. Mas do ponto de vista prático, existem algumas diferenças. Eu vou mencionar algumas delas, mas vou me ater a duas, basicamente. Você tem a questão da convivência, você tem a questão do relacionamento. A convivência, no caso do síndico residente, é muito maior que a de um síndico profissional. O relacionamento, por consequência disso, também é maior de um síndico orgânico do que de um síndico profissional. A formação, elas podem até se equivalerem. Com relação ao tempo despendido para a gestão, o tempo que um síndico profissional dedica para a gestão de um condomínio é maior estatisticamente do que a de um síndico orgânico. E a experiência, que sem dúvida nenhuma se pressupõe ser maior a de um síndico profissional do que a de um síndico orgânico. Com relação às questões de relacionamento e de dedicação, o que eu posso dizer para vocês que é notório, né, é que as pessoas têm a sensação de que, tendo um síndico orgânico no condomínio, elas estão mais salvaguardadas, porque elas pressupõem que o tempo de dedicação desse síndico orgânico na gestão do condomínio, ela é muito mais efetiva do que a de um síndico profissional. Isso é um ledo engano. E por que as pessoas acham isso? Porque, via de regra, elas acabam encontrando com esse síndico orgânico pelo condomínio por muitas vezes ao longo dos dias, ao longo da semana, dos meses, e elas têm a sensação de que aquele síndico orgânico que elas encontraram num determinado local do condomínio, num determinado momento, ele estava a serviço do condomínio. E isso não necessariamente é verdade. Então, por que ele estava lá? O que ele estava fazendo lá? Ele estava lá porque ele mora no condomínio. Né? Não necessariamente ele estava lá naquele momento a serviço do condomínio, atuando como síndico. Por outro lado, quando você se depara num condomínio, em um determinado momento, um determinado dia, com um síndico profissional, ele efetivamente está lá a serviço do condomínio. Então, a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, porque é uma sensação errada, é uma falsa sensação de que a atuação do orgânico sobre o profissional é muito maior, e isso não necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente é uma verdade. Processos internos de gestão do condomínio. A falta de processos minimamente definidos, estabelecendo quem faz o quê, como e quando, responde por grande parte desse problema que a gente enfrenta com esse turnover, esse alto índice de turnover dos síndicos profissionais. Os problemas começam a aparecer quando o síndico profissional é contratado e ele chega no condomínio. A partir do momento que ele começa a fazer a sua gestão, começam os problemas, porque as pessoas começam a se dar conta de que, poxa, a partir desse momento, esse estranho, esse profissional que a gente contratou, ele vai ter acesso à nossa conta bancária, ele vai movimentar o dinheiro do condomínio. Esse cara é o cara que vai ser responsável pelo pagamento das despesas do condomínio. Esse cara estranho ao condomínio é o cara que vai cuidar das nossas manutenções, é o cara que vai cuidar do nosso processo de segurança, é o cara que vai fazer a gestão da nossa folha de pagamento. A partir do momento que começa a se pensar dessa forma, cria-se um verdadeiro caos dentro do condomínio, um pânico absurdo dentro do condomínio. E aí o que acaba acontecendo é que o síndico profissional, ele acaba sendo monitorado de uma tal forma, cercado de uma tal forma pelo conselho, que é o órgão que acaba sendo responsável por fazer toda essa fiscalização, ele fica tão encapsulado que ele começa a ter problema na sua gestão. Então, via de regra, os conselhos acabam estabelecendo algumas regras
que impedem o andamento do trabalho normal de um processo de sindicatura. Então, por exemplo, tem que ter 2, 3 assinaturas para você poder realizar o pagamento de uma despesa. Precisa ter um processo de licitação altamente complexo. Para gastar R$300 tem que licitar 4, 5 fornecedores e tem que ter autorização do conselho para realizar essa compra ou essa contratação, né? Isso acaba, via de regra, engessando o cara, porque não que não seja necessário fazer isso. É importante que se tenha procedimentos de alçadas e de competências, mas não feita de forma atabalhoada, em pleno pânico, né? Isso acaba engessando o síndico. Às vezes, para o cara poder trocar uma torneira, ele precisa mandar um e-mail para o conselho autorizar essa operação, ou então para ele fazer um pagamento, ele precisa mandar ficar avisando os conselheiros toda hora: olha, tem pagamento no online, vocês precisam homologar o pagamento, senão a despesa não vai ser paga, vai atrasar o pagamento, nós vamos pagar juros. O síndico, na verdade, acaba virando uma secretária do conselho e ineficiente, porque ele não vai ter, em muitas das vezes, sucesso. Às vezes o conselheiro está viajando ou por algum problema não está acessando os seus e-mails, o seu WhatsApp, e aquele pagamento vence no dia, vai para o dia seguinte, o fornecedor vai cobrar juros, vai cobrar multa, e a responsabilidade acaba sendo do síndico profissional e não daquele conselheiro efetivamente que não se ateve ao fato de que ele tem que olhar a conta bancária todo dia, porque todo dia tem pagamento para ser feito, para ser realizado. Então, o grande resultado desse problema acaba sendo a insatisfação dos condôminos com o síndico profissional, porque ele acaba sendo o alvo desse problema, né? Então o pessoal vai pegar ali o balancete e vai falar: nós estamos pagando despesas com atraso, né? A pessoa vai descer no condomínio e vai ver uma torneira pingando quebrada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, uma semana. Poxa, esse síndico profissional não consegue sequer consertar uma torneira, uma coisa tão simples. Um conserto desse, ou a substituição de uma torneira vai custar 300, 400 reais. Por que demora tanto tempo? Ninguém sabe efetivamente quais foram as causas que levaram aquela torneira a ficar pingando por tanto tempo. Quais foram as causas que levaram de se ter pagado multa e juros de uma despesa ridícula que não tinha motivo para isso, até porque tem dinheiro na conta, né? E a responsabilidade acaba caindo sempre sobre o alvo predileto, que é o coitado do síndico profissional. Um outro fato muito relevante diz respeito à participação dos condôminos em assembleias, né? E aqui a gente tem um problema sério, que é uma minoria decidindo pela maioria. Quando existe uma assembleia para tomar uma determinada decisão e nessa assembleia comparecem 10% dos condôminos, 15% dos condôminos, e esses condôminos tomam a decisão está tomada, a menos que seja uma assembleia com quórum qualificado. Mas uma assembleia normal, para uma decisão de uma tomada de decisão simples, o quórum que tiver ali configurado é o quórum que vai decidir, e uma vez decidido, está decidido. E o síndico vai ser obrigado a acatar aquela decisão. Então a decisão de uma minoria pela maioria acaba fazendo com que o síndico passe a não contar com a simpatia de todos, mas com a indiferença de muitos. E ele está fazendo isso cumprindo a sua obrigação. Só que as pessoas não querem saber disso, né? É muito natural isso dentro de um condomínio. São raros os condomínios onde a participação dos condôminos ela é intensa. A gente está esperando que agora, com esse novo normal, né, que todo mundo fala, e com a chegada das assembleias virtuais, espera-se que esse percentual de participação aumente de forma significativa, porque é um facilitador. A pessoa não precisa se deslocar da sua casa, ela consegue participar da assembleia na sua casa de uma forma mais confortável. Então, estima-se que com isso aumente a participação dos condôminos e provavelmente esse problema vai passar a não existir mais
como um fato que contribui para a rescisão do contrato dos síndicos profissionais, atrelando a ele uma responsabilidade que ele não tem. Ele está simplesmente cumprindo aquilo que aquela minoria naquela assembleia acabou decidindo. E por fim, o processo de seleção daquele profissional. E o processo de seleção tem tudo a ver com esse turnover, porque a grande maioria desses processos dos condomínios é feita de uma forma muito amadora. Eu já cheguei a participar de alguns processos onde eu não fui entrevistado previamente, eu fui convocado a participar, a chegar para participar de uma assembleia no dia e no horário da assembleia, e um pouco tempo depois de eu ter chegado, sai uma pessoa da sala, se dirige a mim e fala: o senhor é o síndico profissional? Sim, eu sou o síndico profissional. Então, por favor, daqui a pouco nós vamos chamá-lo, o senhor vai ter 5 minutos para fazer a apresentação, o pessoal da Assembleia mais 5 minutos para tirar dúvida, e a gente vai começar, vai partir para o processo de eleição. Como é que uma empresa pode apresentar todo o seu serviço, toda uma qualidade de trabalho em 5 minutos? Não pode, é impossível. E o que acaba acontecendo é que a decisão para a escolha daquele síndico profissional, nesses casos, acaba incidindo sobre ou pela simpatia, né? O cara conseguiu ser mais simpático que o outro, conseguiu atingir mais aquilo que o público queria ouvir do que o outro, e pelo preço, né? A grande maioria pelo preço. Então, na verdade, o que esses condomínios estão contratando? Estão contratando o preço, nada mais do que isso. E o resultado desse processo de contratação acaba vindo pouco tempo depois, que vai ser desastroso. Uma administração péssima, uma administração ruim, e que vai gerar aquele turnover daquela estatística que a gente falou no começo desse vídeo. Isso é muito ruim para os síndicos profissionais. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Estabelecendo processos mínimos de governança e de compliance, de tal sorte que, seja quem for o gestor, a qualquer momento, o condomínio vai poder estar tranquilo, sossegado, porque todos sabem exatamente o que aquele profissional ou o que aquele morador, no caso de síndico orgânico, vai estar fazendo no que diz respeito à gestão do condomínio. Então eu vou dar aqui 10 dicas do que os condomínios podem implantar em termos de procedimento, focados em governança e compliance, para poderem ficar seguros e tranquilos com relação à gestão, seja ela de síndico orgânico, seja ela de síndico profissional. A primeira dica é definir de forma clara e objetiva a estrutura de poder do condomínio. Ter uma estrutura organizacional clara e aceita internamente. É importante que a estrutura seja clara, bem definida e que todos concordem. Dessa forma, você acaba com aqueles problemas de quem manda em quem, como e quando, aquelas interferências que não fazem muito sentido do Conselho Fiscal junto ao síndico. Tem que haver uma sinergia entre eles, tem que haver muita conversa entre eles, tem que haver prestação de contas entre eles, tem que haver, mas não pode haver subordinação, né? A subordinação do síndico, ela vai estar sempre atrelada à Assembleia. Isso é muito importante, né? Estabelecer um quadro de alçada e competência, deixando claro internamente até onde cada parte da organização pode ir e de que forma as decisões estarão sendo tomadas e por quem. Então é montar uma matriz de alçada e competência, onde vai ficar claro que, olha, esse determinado processo, até esse valor, quem vai poder fazer é o síndico isoladamente. Esse mesmo processo, num valor superior a esse, até uma outra escala de valores, o síndico vai ter que fazer juntamente com a aprovação do conselho. E acima disso, somente com a aprovação de assembleia. Na medida que você monta essa matriz, com todos os procedimentos, com todas as alçadas e as competências,
e aprova isso numa assembleia, o condomínio fica super tranquilo, porque ele sabe exatamente o risco que ele está correndo dentro do mês em cada uma dessas alçadas, em cada uma dessas competências. Implantar um sistema de comunicação interna, isso é muito importante. As pessoas precisam estar sendo informadas o tempo todo, tudo que está acontecendo no condomínio. Quando você tem informação, você fica mais seguro, você fica mais tranquilo. Estabelecer um sistema de mapeamento de riscos dos fornecedores e prestadores de serviço. É muito importante implantar um sistema de due diligence e a cada 3, 4 meses solicitar todas as certidões possíveis para que o condomínio esteja certo de que os fornecedores também estão em compliance, também estão cumprindo com as suas obrigações, principalmente as trabalhistas, deixando o condomínio tranquilo com relação a isso. Certificar-se de que todas as atividades estejam em conformidade com a convenção e com o regulamento. Isso é muito importante. O condomínio tem que estar em compliance. Então, você tem que estabelecer determinadas normas, aonde todo e qualquer processo dentro do condomínio só poderá ser feito de acordo com o que está estabelecido na convenção, no regulamento e na própria lei, né? Estabelecer mecanismos justos de punição para os condôminos. Por que isso é importante no caso de síndico profissional? Porque os condôminos têm aquela sensação de, poxa, eu sou proprietário, eu moro aqui e eu estou sendo advertido por um terceiro, por um estranho. Só que ele não pode ver esse terceiro como um estranho, ele tem que ver esse terceiro como síndico legalmente eleito em assembleia e que tem todo o poder do mundo, desde que com critério, para fazer aquela punição, aquela multa que seja, né? Então, isso precisa ser feito e precisa ser visto de uma forma muito clara. Definir um sistema de prestação de contas periódico com o conselho, de tal sorte que você mensalmente, que é o ideal, vai estar prestando contas com o conselho, mostrando o que foi feito, as diferenças entre o orçado e o realizado, seja para mais ou para menos. Isso vai o objeto dessa reunião, que tem que estar transcrito numa ata, deve ser enviado para todos os condôminos, de tal sorte que todos vão estar sabendo ao término de cada mês que foi feita uma prestação de contas, que todos aqueles procedimentos estabelecidos que eu comentei até agora estão sendo cumpridos e que o condomínio está fora de risco e está andando normalmente bonitinho, sem problema nenhum. E manter os documentos comprobatórios devidamente arquivados ou no condomínio ou num local específico, mas de tal sorte que a qualquer momento, qualquer condômino que quiser saber sobre qualquer operação financeira que tenha ocorrido num determinado período do tempo, ele vai poder acessar a pasta e vai ter ali todas as explicações, tudo direitinho que ele quer saber, até porque ele tem direito de saber, né? Então, eu acho que independente do tamanho e da complexidade do condomínio, a adoção de práticas de governança e de compliance garantem resultados satisfatórios, dão tranquilidade tanto para os condôminos, quanto para o conselho, quanto para o síndico. Eu acho que todo condomínio devia se preocupar muito com essa questão. Se não tem condições de fazer uma avaliação interna desse procedimento ou de implantar procedimentos de governança e de compliance, eu recomendo a contratação de uma empresa de consultoria para fazer esse trabalho previamente antes de partirem para o processo de contratação de um síndico profissional. Dessa forma, a atuação do síndico orgânico profissional será mais eficaz, uma vez que o condômino possui uma administração planejada e procedimentos minimamente definidos, com governança, com compliance, dando tranquilidade para todo mundo. Dessa forma, o condomínio vai ter condições de contratar um excelente profissional e os excelentes profissionais também vão ter condições de serem contratados de uma forma equilibrada, de uma forma serena e não simplesmente por preço ou por empatia, né? Gostou desse vídeo? Compartilhe, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações das nossas próximas edições. Se você tem algum tema específico, se você gostaria que a gente tratasse aqui, coloque aqui
nas mensagens, nas sugestões, e quem sabe o próximo vídeo a gente esteja fazendo especialmente para você. Por hoje é só e até a próxima dica.